A cirurgia de aumento peniano, conhecida também como faloplastia, penoplastia ou peneplastia, consiste em uma associação de técnicas de cirurgia plástica. Faloplastia, o sonho de muitos, pode virar pesadelo, com algumas consequências graves. Bem, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Danilo Galante, que é urologista e sexólogo. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia, Laís. É um prazer participar do programa com vocês. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Prazer é nosso em recebê-lo, mesmo que por telefone, mas é como se estivesse aqui no estúdio. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigada aí pela disponibilidade conosco. Imagina, agradeço. Doutor Danilo, como que funciona essa cirurgia que acaba aí sendo o sonho de muitos, mas que pode virar pesadelo? Eu só tenho um ruído aqui, eu tô ouvindo no seu celular. Tá no Viva Voz, por acaso? Não tá, mas deixa eu tentar então ir para um lugar mais silencioso. Um minutinho. Opa, já melhorou um pouquinho. São 10 horas. Mais ainda, pronto. Opa, já melhorou. 10 horas e 5 minutos, então eu vou repetir aqui para os nossos ouvintes também. Doutor Danilo Galante, como que funciona essa cirurgia, né? Faloplastia, que também tem outros nomes. Então, o tema do pênis pequeno ou fino, né, é uma história que acho que acompanha a humanidade, né? O sonho do homem de querer aumentar o tamanho do órgão, seja em diâmetro, seja em comprimento. E esse tipo de cirurgia, ela já é conhecida dos urologistas há muito tempo, então é importante que as pessoas saibam que não é uma técnica nova, não é uma inovação, mas é um procedimento que, por enquanto, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Associação Americana de Urologia condenam, tá? É um procedimento que ainda está em caráter experimental, os congressos mal falam dele e é deixado para situações situações mais extremas. Então, o aumento peniano, por exemplo, só é indicado pela Sociedade Brasileira quando a gente tem caso de micropênis, que são aqueles pênis de tamanho igual ou menor de 4 centímetros em ereção. Sim. Tá? De qualquer forma, a faloplastia, que inclusive pessoas famosas fizeram, é qualquer procedimento de plástica, né? A plastia significa plástica e o falo é o pênis. Qualquer cirurgia plástica que envolva pênis pode ser considerada uma faloplastia. As mais comuns para alongamento do pênis é a incisão do ligamento suspensório do pênis, que é exatamente, para o ouvinte entender, como se fosse um tendão que segura o pênis e tem a função de deixar ele para cima, né? Todo homem, quando está em ereção, o pênis está olhando para cima, ele faz um ângulo para cima, e quando você faz incisão, como se tivesse um cordãozinho segurando ele, você faz essa incisão, você ganha mais ou menos 2 centímetros de pênis, 2 e pouquinho, mas você tem um problema óbvio e imediato, que é o pênis não faz mais esse ângulo, ele despenca. Né? Então é um pênis que em ereção fica olhando para baixo. Além disso, tem as cirurgias de engrossar o pênis, que é com injeção de qualquer... é um preenchimento, na verdade, que pode ser tanto feito com ácido hialurônico ou mesmo os mesmos produtos que se preenchem em boca, que agora é moda, né? Principalmente nas mulheres. Sim. Mas também produtos como o PMMA, que é um acrílico, né? É como se fosse um plástico que algumas mulheres, inclusive, aplicam no bumbum, e que também mesmo os plásticos não gostam desse procedimento, só que no pênis está começando a ser feito de uma forma para modelar o pênis, mas a gente sabe que tem riscos enormes de comprometer a irrigação do próprio pênis, comprometer a ereção, comprometer o funcionamento da uretra, que é por onde passa a urina, e o principal deles, que é o mais comum, é deixar o pênis deformado. Certo.
Certo. Doutor, só ficou uma dúvida aqui e muitas pessoas também nos mandaram mensagem de essa curiosidade, né? De aumento peniano. Como é possível? O senhor explicou um pouquinho aí agora, mas é através então de uma cirurgia num tendão, é isso? A gente tem um ligamento, né? Usa esse termo tendão, mas tendão é quando tem músculo envolvido. É um ligamento, tá? É uma fibra. É uma fibrazinha, um cordãozinho que segura o pênis na região do pubis. Tá? É como se fosse uma cordinha puxando ele para cima. Certo. Quando você incisa essa cordinha, ele como se ele desembutisse da pele. Você solta ele um pouquinho e ele ganha volume porque ele vai para frente. O pênis ele não começa no pubis, na verdade, ele começa bem para dentro, né? Sim. Então, quando você faz essa cirurgia, como se você liberasse algo que está segurando. O paralelo que eu faço é com as pessoas muito obesas que têm um panículo adiposo nessa região do pubis, ou seja, ela tem uma gordura bem localizada em cima do pubis e isso esconde o pênis fica embutido. É muito comum pessoas que estão mais gordas reclamarem que o pênis está pequeno e essas mesmas pessoas, quando emagrecem e perdem essa gordura localizada, o pênis cresce. Então eu até brinco que o paciente mais gordinho que acha que o pênis está pequeno, a melhor cirurgia é a bariátrica, né? Não é a de aumento do pênis. Ok. Doutora, entre as consequências ali, o senhor explicou que ele ficaria levantado para cima e depois para baixo depois da cirurgia, se eu entendi direito. Mas tem alguma consequência na ereção? Não? Então, especificamente essa de incisão do ligamento, o maior problema é ele ficar para baixo mesmo. Não tem grandes consequências em ereção. A questão é custo-benefício, né? O quanto que vale a pena fazer uma cirurgia peniana num órgão que não é fácil quando dá problema, quando complica, para ganhar 2 centímetros de pênis, né? A gente não está falando de dobrar o tamanho, de ganhar 6 centímetros. A gente está falando de um paciente, normalmente quem vai atrás dessa cirurgia é alguém que tem um tamanho normal. Lembrar que a média do brasileiro em ereção é 13 centímetros, quer dizer, um paciente com 13 centímetros vai para 15. Então, proporcionalmente, custo-benefício, eu não vejo grandes benefícios nisso. Sim. Doutor, quais seriam os outros problemas desse tipo de procedimento? Essa cirurgia, quando a gente fala de faloplastia, a maioria dos pacientes, eles não querem só aumentar o tamanho, mas eles querem engrossar, que é o mais difícil. Né? O pênis é um órgão cilíndrico, que para você engrossar e ficar bom, você teria que engrossar ele inteiro, de ponta a ponta, com algum produto. E o grande problema é que você não mexe na glande, né? A glande não tem como aumentar. Então você tem um pênis desproporcional, você tem um pênis que em volta é de um tamanho, na glande é de outro. Ele muitas vezes pode ficar deformado, porque você pode fazer uma injeção de um lado e não de outro, e ele não ficar homogêneo. Mas o maior problema é nesses produtos que eles aderem, esses produtos plásticos como o PMMA, que ele gruda no corpo cavernoso, que é o que enche de sangue, ele gruda no corpo esponjoso, que é onde passa a urina, e ele pode fazer lesões na estrutura do pênis. Né? E essas lesões, essas sim podem dar problema de ereção, podem dar problema da parte urinária. E as cirurgias são muito complicadas, porque você tem que desmontar o pênis e buscar e arrancar literalmente esses pedaços de plástico e suturar. Então é uma cirurgia bem complicada para resolver um problema que às vezes o paciente não tem. Doutor Danilo, o senhor falou um pouquinho ali a respeito do excesso de peso, né? Homens que estão aí acima do peso, que às vezes querem fazer uma cirurgia, né? Que consideram um órgão pequeno. Mas, fora isso, tem algum homem que qualquer homem pode realizar, por exemplo? Ou tem restrições, tem que ver muito bem isso? Tem outras alternativas?
Olha, a gente, na verdade, a maioria dos urologistas do Brasil, eles são embasados nas próprias diretrizes da sociedade brasileira, né? É uma cirurgia que a gente mal comenta, né? A gente mal fala dela, ela não é levada para congresso, não é uma cirurgia que tem uma mesa redonda sobre ela nos congressos, ou muitos trabalhos publicados sobre ela. Então, o que a gente segue como conceito é que é uma cirurgia indicada para quem tem micropênis, né? Então, qualquer outra situação não tem indicação. Contraindicação, na verdade, eu acho que é uma questão toda entre o médico e o paciente, né? Quem que não pode fazer a cirurgia? Eu acho que tem que ser explicado para os pacientes os riscos e benefícios. Eu particularmente, não faço a cirurgia. Acho que eu tento convencer meus pacientes de que eles têm que aceitar, assim como a gente aceita o tamanho da mão, o tamanho do braço, a estatura, né? Se viesse uma cirurgia para sair de 1,70 m e ir para 1,80 m, todo mundo ia querer fazer, mas a gente tenta entrar, que você tem que aceitar a estatura que você nasce. Tem que se amar, né, doutor? Do jeito que a gente é. Sim, tem toda uma questão psicológica, tem toda uma questão para ser trabalhada com o paciente, de por que ele está tão preocupado, porque na maioria das vezes ele está procurando uma resposta em algo que não tem, né? Ele quer uma satisfação pessoal de algo que não vai dar grandes benefícios para eles. O problema é que ele está fazendo um tratamento que é cirúrgico, ele está entrando num centro cirúrgico, ele vai ter uma incisão no pênis, tem riscos associados e talvez ele carregue o resto da vida, né? Então, não é um remédio que ele toma, não gosta e para de tomar porque tinha muito efeito colateral. A gente está falando de um problema que pode ser eterno, né? Sim. Doutor, alguma orientação a mais a respeito desse assunto aí, das cirurgias, para os nossos ouvintes? Alguma curiosidade? Eu acho que o ponto principal aí é a gente entender que a cirurgia plástica peniana, ela pode sim crescer, ela pode sim ter um lugar de destaque mais para frente, pode virar algo comum, algo banal, como uma cirurgia plástica de mama, de nariz. A gente tem que lembrar que prótese de mama, há 20 anos atrás, talvez há 50 anos atrás, seria um delírio, né? Seria um absurdo. E hoje é uma coisa super tranquila, todo mundo sabe como levar complicações e outras coisas. Atualmente, a gente tem um panorama que a cirurgia de crescimento do pênis, seja de comprimento de diâmetro, é condenada. Tá? É algo que não é visto com bons olhos, os médicos que fazem sabem que é experimental, ou seja, se der tudo errado na cirurgia e o paciente entrar com o processo, ele não tem como se defender. Ele não tem como falar para o paciente que ele é especialista, porque não tem nem essa especialidade. Entendi. Então, é um risco para o paciente, mas também é um risco para o médico fazer uma técnica que não tem descrição de que aquilo lá funciona. Isso não quer dizer que não estão fazendo estudos, tem um lobby muito grande em cima do assunto, é um assunto de interesse no mundo inteiro. Então, quem conseguir desenvolver uma técnica que seja reprodutível, ou seja, outros colegas consigam fazer com poucos riscos, talvez a cirurgia plástica peniana ganhe destaque da mesma forma que tem outras da cirurgia plástica, mas por enquanto é isso que a gente tem para falar. Não faça, porque é experimental, existe riscos para o paciente, existe riscos para o médico, e mais para frente talvez vire algo banal, algo que a gente, e até eu mesmo faço, se eu sentir segurança, e a própria Sociedade Brasileira de Uro com certeza vai dar uma palavra sobre isso e vai falar, não, tá certo, podemos fazer, mas tem que ser feito com tal regras. Doutor, a Adriana Helena, ela está pedindo aqui, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, ela está pedindo aqui
se essa cirurgia é mais estética ou em caso de algum acidente, por exemplo, ela possa ser utilizada. Perfeito, a pergunta é ótima. Sim, aí é uma outra situação. Uhum. Existe, inclusive, tem alguns estudos, inclusive, de transplante de pênis de pacientes que tiveram amputação traumática, né, que perderam o órgão inteiro, inclusive pênis e espia, parte do escroto. Assim como qualquer transplante tem a questão das medicações que precisa usar depois para evitar rejeição, mas tem transplantes de sucesso que foi de cadáver, então pegou o órgão de cadáver e transferiu ele inteiro, tanto o pênis quanto o escroto. Tem uma função extremamente importante que é agora dos testículos, né? Então são pacientes que perderam a função hormonal e aí com os testículos eles começam a ganhar a função hormonal e a função do próprio pênis. Não são pacientes que têm ereção normal, então é muito difícil você conseguir manter todas as funções, mas com certeza, quando é a trauma, a sociedade brasileira já tem uma visão completamente diferente de que tem que se indicar tudo, de que tem que se fazer de tudo para recuperar, porque daí a gente está falando de outras questões, tanto a parte funcional quanto a própria autoestima de um paciente que era normal e perdeu o pênis, né? Então e não são situações tão raras assim, né? A gente tem crimes passionais de parceiro, parceira que lesionou o pênis, tem as situações de guerra, as situações de batalha, mesmo civil, né? Mesmo da própria cidade, pode ter uma granada explodida na região, alguma coisa assim. Então, pode acontecer, a cirurgia existe, sim, tem centros especializados nisso, mas para esse tipo de situação, tá? Para situações traumáticas e não para estéticos. Certo, então, doutor Danilo. Eu quero agradecer muito a sua participação conosco, os esclarecimentos aqui sobre a cirurgia, né, de aumento peniano, as consequências também aí que pode trazer e todas as demais explicações que o senhor falou aí nessa entrevista. Imagina, tô sempre à disposição. Para mim é uma honra falar com vocês e obrigado a todos pela atenção. Bom trabalho e precisando de mim é só chamar. Com certeza, doutor Danilo. Vamos chamar sim novamente. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Para o senhor também. Conversei com o doutor Danilo Galante, ele que é urologista e sexólogo, também aí falando sobre a cirurgia de aumento peniano, sobre as consequências que pode trazer, já explicou sobre mais assuntos.